E hoje, irmão, nós temos um tema interessante, meu amado. Como sempre, né? A Escritura é interessante, a Escritura é a palavra, a Escritura é o nosso alimento, nós cremos nela, né? Nessa Escritura, na Escritura que o Salvador falou, profetizou, mostrou, ensinou, né? E essa palavra que liberta, amados. Essa palavra, a cada dia eu fico mais, né? Realmente, eu fico encantado com essa palavra aí que realmente dá liberdade, irmãos, né? Nos liberta, ela nos liberta, essa palavra, não é verdade? Irmãos, nosso tema hoje, tá? O nosso tema hoje, eu pensei que era tempo de falar 2 temas aqui, mas acho que não vai dar. Mas quando a gente ficar com um tema hoje, no próximo a gente fala sobre outro. Esse tema aqui eu gostaria de ser inicial, porque ele vai, na verdade, ele vai ser tipo uma sequência, vamos dizer assim, do que nós falamos na semana passada sobre o templo, tá? Nós falamos que na semana passada sobre casa de oração e templo. Nós concluímos que a casa de oração era primeiramente Siló, aquela região de Siló, que Ana fala quando estava orando no templo, está referindo a Siló, está lá em 1 Samuel, né? Em Jeremias é citado, né? Também essa passagem. E hoje, irmãos, nós queremos falar um pouco a respeito dessa palavra Siló, desse primeiro templo antes de ser Jerusalém. Então a casa de oração era Jerusalém, primeiramente Siló, depois Jerusalém, né? E a casa de oração nós vimos, e a própria casa que o Davi fala em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão nas suas portas, ó Jerusalém. Nós vimos que quando Davi fala, ele está referindo a Jerusalém, não ao templo, porque o templo não existia ainda. Quem vai construir é o filho dele, Salomão, depois que Salomão morre, né? Que ele falece, aí Salomão vai edificar esse templo. E hoje, irmão, nós vamos dar uma sequência, mas de uma forma diferente. Não foi citada essa palavra Siló na semana passada? A região de Siló? Irmãos, o que representa, ou seja, o que significa essa palavra Siló? Ou seja, a quem ela refere? Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que a lei, né, esse período da lei, é sombra das coisas futuras. É sombra daquilo que se projetava, que é o Criador, que é a graça, né, o Novo Testamento, como se chama hoje aí, não é verdade? E nós vemos a menção de Siló lá, quando Ana estava orando no templo, pedindo um filho para o Criador. E esse filho é Samuel, que depois o Criador ouve as orações dela e dá um filho a ela, que é Samuel. E ela estava orando naquele templo, aquele templo não era um templo feito por mãos humanas, porque não existia o templo ainda também. Olha só, Ana ia ter Samuel, depois de muito tempo ia ungir Saul, depois Davi na sua velhice morre, aí vai o sucessor dele vai ser Salomão, que é o filho dele, depois que vai edificar o templo. Então Ana não estava falando do templo de Salomão, porque nem Salomão existia ainda nessa época, tá? Davi também não falava do templo de Salomão, porque o templo não existia nessa época, mas é referido naquela passagem, e também Jeremias também é referido essa palavra, de Siló. E, irmãos, eu já tinha lido aqui, mas eu não tinha parado para observar um detalhe. Esse detalhe eu observei essa semana, irmãos. Eu fiquei maravilhado. Só vem confirmar o que nós falamos, né? Só vem confirmar o que nós falamos. Eu vou ler aqui Gênesis 49, do 9 ao 11. E nós vamos depois os versículos aí. Primeiro livro já começa. Já começa, meu irmão. Aí depois vem os versículos subsequentes a esse, que nós vamos confirmar isso aqui. Veja que é escritura, meu amado. Você que está me ouvindo aí pelo rádio, depois você pode acompanhar esse programa aqui pelo programa Estação Boas Novas no YouTube, tá? Que vai estar lá, a passagem da escritura que eu estou lendo aqui aparece no vídeo, para a pessoa acompanhar a leitura, para você entender melhor ainda, ok? Então veja bem, amados. Gênesis 49, do 9 ao 11, nós vamos ver já a menção de Siló e falando quem é Siló. E aí nós vamos lá para os evangelhos para confirmar isso, irmão. Irmãos, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, só veio a confirmar o que nós estávamos falando. A gente já sabe que o templo de Salomão não era casa, nunca foi a casa. Isso pela escritura não tem como ser. Ana não falava desse templo, Davi não falava desse templo, ok? Então não era o templo, isso aqui é certo. Agora, aquela menção de Siló, irmãos, e o que ela significa, né? E o que significa essa palavra, que é uma sombra. Siló é sombra, Jerusalém é sombra, tudo que está no Antigo Testamento é sombra. Tem algo que projeta essa sombra. O que é que projeta essa sombra? Nós temos que observar o que é que projeta essa sombra, o que é o algo real que projeta essa sombra. Por exemplo, uma árvore lá na rua, um dia de sol ensolarado, ela projeta uma sombra, não projeta? Qual é o real? A sombra da árvore ou a árvore? A árvore é real, a sombra não é, né? A árvore é real. Então veja bem, lá em Hebreus 10:1, Paulo diz que o Antigo Testamento, a lei, as leis, o período da lei, é sombra.
É sombra. Então Siló é uma sombra. Então quem é a verdade? Quem é que está projetando essa sombra? Jerusalém é uma sombra. Qual é a verdade que está projetando essa sombra? Ok? É claro que ao contrário, né? A sombra, primeiro veio a sombra, depois para vir o espiritual, que é a realidade, né? O espiritual, que é a realidade, mas nós temos que observar o significado das palavras para observar o que é que está projetando essa sombra, o que projetou essa sombra, tá? Que veio de forma ascendente, né? Então veja bem, vamos ler Gênesis 49, do 9 ao 11. Deixa eu aqui, isso. Eu assisti nos vídeos, eu esqueci de destacar nos versículos, para ficar mais fácil as pessoas visualizar no vídeo, então agora vai ficar mais fácil. O cetro, Gênesis 49, para os irmãos que acompanham, tem irmãos que acompanham a gente na escritura, irmãos. Então a gente tem que dar um tempinho aqui para o pessoal encontrar lá. Gênesis 49, do 9 ao 11, isso é muito bom. Do 9 ao 11, opa, eu estava aqui no 10, do 9 ao 11, tá? Esse é o certo, né? Se todo mundo fizesse isso, meu irmão, se todo mundo fizesse isso, seria uma bênção, como se diz, né? Veja bem, nesse capítulo de 49 de Gênesis, eu não vou ler todo, para a gente pegar, focar, mas eu peço sempre para as pessoas, não fica preso a um versículo, lê tudo, lê o livro todo, né? Mas aqui nós só estamos encaminhando para você, amado, poder ler na sua casa, poder buscar se isso é realidade ou não. Mas vamos ler a partir do versículo 9, mas nesse capítulo 49, aqui Jacó, que teve o nome mudado para Israel, abençoou seus filhos. Ele está num estádio terminal ali de vida, né? E ele abençoou seus filhos, né? Ele abençoou um por um. E aí chega na bênção de Judá no versículo 9. No versículo 9 vai chegar na bênção de Judá. Judá, que é a tribo que vai descender o Salvador. Lembra que o Salvador veio da tribo de Judá? Cita lá em Mateus capítulo 1 toda a genealogia. E passa desde Abraão até chegar Davi e até vir ao Salvador, é da tribo de Judá. O Salvador veio da tribo de Judá, como está lá em Hebreus 7. Ok? Então aí, veja bem, aqui Jacó, teve o nome mudado para Israel, vai abençoar o povo de Israel, o povo dele, né? Ali que é descendente dele. E aí chega no versículo 9 de Gênesis 49, que vai fazer uma citação, ou seja, a bênção de Judá. Olha só, irmãos, que interessante, meus irmãos. Veja bem, vamos tentar, né, observar atentamente isso aqui. Ó. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se, ó. Da presa subiste, filho meu. Filho meu. Ou seja, da presa, ou seja, dessa tribo vai vir o meu filho. Olha que interessante, meus irmãos. Mas veja bem, vai falar ainda pra frente. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? 10. O 10 aqui está o foco, é o versículo 10. O cetro, deixa eu destacar aqui. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Até que venha Siló. Olha, Judá, vou te abençoar aqui, você é o leãozinho, de você vai vir meu filho. É claro que eles não entendiam com essa palavra ainda, era uma profecia. Hoje a gente sabe, né? Então veja bem, aí no versículo 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. A ele se congregarão os povos. Siló no Antigo Testamento é uma localidade. Por que aqui está dizendo a ele se congregarão os povos? A ele, está singular. A ele se congregarão os povos. Todos os povos vão se congregar a ele. A Siló. Quem é Siló? Vamos ver o versículo 11. Meus irmãos, que tremendo a escritura. Veja bem. Olha que interessante. Isso é o versículo 10, né? Até que venha Siló. Aguarde vir Siló. A ele vai ser congregado todas as nações. Aí as pessoas pensam, lendo o Antigo Testamento, pensam que é aquela região de Siló, onde Ana estava orando lá no templo, que é Siló. Pedindo o filho, que é Samuel. Olha só. Ele amarrará. Ele quem? Siló. Não falou até que venha Siló? É pena que tem esses números de versículo. A pessoa perde o contexto. Opa, obrigado, irmão. Por isso que eu falo, esses irmãos é uma benção, hein, rapaz? Tem hora que eu falo. Eu tava vendo os vídeos lá, até hora que eu falo algumas coisinhas aqui, os irmãos me corrigem. Muito, que bom. Que bom, que bom. Porque daí fica bom lá no vídeo, para as pessoas observarem. Isso, para observar, para acompanhar, né? Então, olha só, não falou do versículo 10, até que venha Siló, e aí ele vai congregar os povos? Aí, versículo 11, pena que tem esse versículo. Se não tivesse o versículo, a pessoa ia ler o contexto e observar o contexto. Olha, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele levará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Irmãos, quando você lê
somente com a visão humana, parece que você não entende nada. Peraí, o que é isso? Siló vai amarrar seu jumento na sua o jumentinho na sua jumenta? E que negócio que é esse de capa, de veste de sangue? Que negócio que é esse? Tá vendo? Se você lê sem pegar o contexto da escritura, você fica sem entender nada. Tá falando, ó, espera até que venha Siló. Tá no versículo 10. Até que venha Siló. E aí ele vai se congregar os povos. Ele amarrará, tá falando de Siló. Ele vai amarrar seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta. O jumentinho, o filho da jumenta. Ele vai amarrar. Tá? A cepa mais excelente. Ele levará a sua veste no vinho. O que é o vinho? O sangue. E a sua capa em sangue de uvas. Quer dizer, o vinho, que é de uvas, representa o sangue do Salvador nos evangelhos e na escritura. É uma representação, é uma sombra. Tá? Então veja bem, de quem está falando aqui, meus irmãos? Quem é este Siló? Que vão se congregar os povos a ele. E que ele vai amarrar seu jumentinho, o jumentinho, o filho da jumenta, né? O jumentinho, o filho da jumenta. Vamos ver no evangelho quem é Siló, irmãos? Isso é uma comparação. É uma comparação, uma sombra. É uma sombra. Sombra é uma comparação na escritura. Você está entendendo? Por que isso, irmão? Por que foi necessário as sombras? Para o homem material poder chegar a entender um dia espiritual com a vida do Salvador. Então aconteceu muita coisa materialmente para que hoje nós possamos entender a mensagem celestial, espiritual, que a nós, né, seres humanos, se não for com visão espiritual, não entende. Por isso que Paulo caiu a escama dos olhos de Paulo e ele começou a ver a glória de Deus. Por isso que todos que caem a escama começam a ver o espiritual que está por trás das letras materiais. É porque tem pessoas que pensam que é só ler e já pregou. Isso. Não é verdade? Então nós não podemos ficar assim, limitado na escritura. Nós temos que pegar o contexto e ver de quem está falando realmente. Então veja bem, está falando aqui de Siló, não foi? Siló, nós falamos no programa passado, que é aquela região que Ana estava orando. Que é o que chama de templo lá em 1 Samuel. Tá? Que é aquela localidade. Então veja bem, aqui está falando que que é para esperar até que venha Siló. Né? E vai congregar os povos nele, em Siló. Aí a gente pensa, mas será que está falando daquela região? Por que aquela região então deixou de existir e passou para Jerusalém? Vamos entender, irmãos? Olha só. Então veja bem, está falando que este Siló, ele amarrará o seu jumentinho à vide e o seu filho e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Veja bem, a cepa mais excelente, né? Vamos em Mateus 21, do 2 ao 7. Mateus 21, do 2 ao 7. Vamos ler. Aqui, olha só. Jesus, no versículo 1, é Jesus falando, viu? Jesus falando para os discípulos. Tá? Ó, Jesus envia os discípulos, no versículo 1. Né? E aí no 2 ele diz, ó, ide à aldeia que está defronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. No caso dessa versão aqui, né? Eu estou falando na versão atual, né? Trazei-me. Né? É isso que ele está falando. Vai lá, naquela aldeia, aquela aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta, presa a um jumentinho com ela. Irmãos, por que tem isso no evangelho? Falando dessa jumenta, que ele vai lá e pega o jumentinho para ele entrar na cidade com o jumentinho. Vamos dizer assim, para cumprir aquela profecia lá de Gênesis. Até que venha Siló. Ele amarrará, né, a jumenta, o seu jumentinho. Como está lá escrito em Gênesis 49, que nós vemos agora. Aí, olha a menção. Ide à aldeia que está defronte de vós e logo encontrareis uma jumenta, presa a um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Deixa eu destacar aqui. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, olha só, irmão, que bênção a palavra. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Meus irmãos, a escritura é para ser... é para ser ensinada, né? Meu irmão, entendeu? Você está entendendo, irmão? Olha só, Jacó, ele dá a bênção de Judá. Ele fala do leão, do leãozinho, até que venha Siló. Quem é Siló, irmãos? O Salvador.
O Salvador é Siló. Siló é sombra do Salvador. Então, é por isso que eu perguntei aquela hora lá pra você se era uma comparação. Isso. Eu tava mais ou menos pensando nisso aí, mas daí não tinha segurança pra falar, né? Isso, é comparação, é uma sombra. É uma sombra. Isso. É uma sombra, entendeu? Que seria Deus, no caso. Isso, o Salvador. Ele veio sobre a jumentinha. Tá falando lá, espera que venha Siló. Tipo assim, ó, ele vai amarrar jumento, o jumentinho, filho da jumenta, jumentinho, filho da jumenta, né? Veio amarrado ali, junto com a jumenta, ele é sentado sobre o jumento com o jumentinho. Tudo isso tá dizendo no versículo 5. Não, o versículo 4. Tudo isso aconteceu pra quê? Versículo 4 de Mateus 21, 4. Ora, tudo isso aconteceu, ou seja, vai lá, pega a jumenta, vai ter um jumentinho com ele. Tudo isso Jesus fez, o Salvador fez, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que dizei a filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Ou seja, nós já vemos menção dos profetas, Isaías, sobre isso, mas lá desde Jacó já estava profetizando. Desde Jacó, quando Jacó abençoou a Judá, já estava profetizando isso aqui. Você está entendendo? Então, só que ali em Gênesis 49, cita Siló, para a gente saber hoje que aquela região de Siló é sombra do Salvador. Ele é o templo. Quando falar que Ana estava orando no templo, o Salvador é o templo. Quando ele falar em João 2, nós lemos aqui na semana passada, que ele não falava daquele templo de alvenaria, ele falava do templo do seu corpo. Ele é o templo. O Salvador é o templo. Você está entendendo? E vão congregar todas as pessoas. Ou seja, a salvação, não se dizia que era apenas para Israel. E ele falou assim, olha, eu vim para os meus, lá em João, mas os meus não aceitaram, mas todos quanto creem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então ele congregou todos os povos. Hoje é para quem quiser crer. Hoje abriu a salvação para todos os povos. Os povos estão se congregando no Salvador. Ele é o templo. Nós nos reunimos e congregamos no Salvador. Essa menção, irmãos, tem nos 4 evangelhos. Eu falei aqui na semana passada que quando nós vemos uma menção nos 4 evangelhos, eu penso que o Salvador queria destacar essa mensagem. Queria que as pessoas entendessem essa mensagem. Não é verdade? E em Marcos 11, 5, 7 também tem essa mensagem aqui. Tá? Mateus 11, do 5 ao 7. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. 7. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ela. Lembra lá em Gênesis, estava falando das capas, das vestes? Toda essa menção, irmãos, para conferir, para confirmar o que o profeta, o que desde Jacó já anunciava. Lembra lá que fala das capas, das vestes? Aí fala do sangue de uva, que é o sangue do Salvador, que seria derramado depois. Tudo isso para confirmar aquela palavra. Tá? E ali em Gênesis 49 cita que Siló, viria Siló, e as regiões seriam congregadas em Siló, que hoje nós sabemos que é uma sombra do Salvador. Então veja bem, quem era a casa de oração? A casa de oração que eu falei aqui que era Siló, na verdade é Jerusalém, que depois de Siló vai para Jerusalém. O povo ali, Davi, né, ali eles se confirmam ali em Jerusalém. Mas Siló, na verdade, não é uma sombra de casa de oração, é uma sombra do Salvador. E Jerusalém é uma sombra de quem? Da nova Jerusalém que fala em Apocalipse. A morada celestial, a habitação do Criador, do Pai. Está entendendo, irmãos? Então Siló é uma sombra do Salvador, refere-se ao Salvador. Jerusalém refere-se à nova Jerusalém, a habitação do Pai, o céu. Lucas 19, 35 e 36 também tem essa menção. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Aí versículo 36. E indo ele, estendia no caminho as suas vestes. Olha que interessante, meus irmãos. Estendia as suas vestes. Não foi o que aconteceu? Jesus vindo sobre o jumentinho, estenderam as vestes dele lá. João 12, 14 e 15 também tem essa menção, irmãos. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito. Está escrito. Sempre que falar está escrito, nós temos que saber onde está escrito isso. Tá? Não temas. Olha só. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Vamos ler Gênesis 49, 9 a 11 novamente? Vamos pegar do 10 em diante. Ó. O cetro não se arredará de Judá,
nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele, não a região, aqui não está falando da região, agora está falando do Salvador diretamente, aquela que Siló, aquela região, vai ser uma sombra do Salvador. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta. A cepa mais excelente, ele levará a sua veste. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Que interessante, meus irmãos. Aí veja bem, Josué 18, do 1 ao 10. Josué 18, do 1 ao 10. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló. Se ajuntou em Siló. E ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Onde que Israel se congregou? Agora aqui está falando da região de Siló, que foi antes de Jerusalém. Ali onde Ana estava orando para que tivesse um filho, que era Samuel depois. Tá? Então toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante dele. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Olha só, está falando das tribos, estavam reunidas ali, em Siló. Foi a primeira região onde eles se reuniram, depois, antes de irem a Jerusalém. Ou aquelas terras ali próximas a Jerusalém. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Olha só, que eles ainda planejavam ir para Jerusalém ainda. Até quando vocês vão ser negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Aí continuando o versículo: de cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem, e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartição em 7 partes, Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Olha só, irmãos, foram 7 partes que foi dividida. Lá em Apocalipse, o anjo, ali o anjo fala para João escrever uma carta para quantas igrejas? 7. onde seria mandado, ali fala sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Os 7 anjos, 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Olha só, irmãos, tudo é sombra. Tudo para a gente confirmar lá no Novo Testamento, para confirmar tudo isso aqui. E vós escrevereis a terra em 7 partes, e me trareis a minha aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto, aí versículo 7 agora: porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Os levitas não tinham propriedade. Nós já falamos isso aqui várias vezes, né? Quando a gente falou sobre o dízimo. Porque os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Olha só, os levitas não tinham herança. Eles ficavam ali em Jerusalém, porém não tinha terra para plantar, e todo aquele negócio todo que nós já explicamos aqui. O dízimo é para aí, né? Isso. E só eles podiam receber. Só os levitas podiam receber os dízimos, os alimentos, porque eles não tinham terra para plantar. Mas entendeu? hoje também não existe ainda os levitas? Não, Jesus assumiu o sacerdócio levítico lá em Hebreus 7. Tá. O Salvador assumiu o sacerdócio levítico. Tá. Mas, suponhamos, hoje não existe pessoas, como se fosse levita, que precisa desse dízimo ainda? Não existe? Então, o levita, né? É quem? É o Salvador. Isso. O Salvador está onde? Em nós. Isso. Por isso que ele disse: tive fome, me deste de comer. Tive nu, me vestistes. Estive preso, fosse me visitar. Tá aí o dízimo. Entendeu? Isso. Você está entendendo, irmão? Infelizmente as pessoas levam o tempo lá. Leva o tempo. E o pastorzão só embolsando. Rapaz, é tremendo. É tremendo. Por quantos levitas não tem parte? Olha que interessante agora, irmãos. Porque nós podemos concluir com isso aqui que eu li. Por quantos levitas não tem parte no meio de vós? Veja bem, irmãos. Olha, agora vamos usar um pouco aqui o raciocínio. Veja bem, quem assumiu o sacerdócio levítico? Quem assumiu? Jesus, Salvador. Não é isso? O sacerdócio levítico. Os levitas receberam terra? Não. Não, eles não tinham propriedade, na verdade.
A quem aquela terra de Siló referia-se? Nós falamos agora. A quem referia-se aquela terra de Siló? O Salvador, nós falamos? Até que veio Siló, é o Salvador. Então olha só, o Salvador está referindo à região de Siló. Essa região de Siló é uma sombra do Salvador. Os levitas não receberam propriedade como as demais tribos, para que a região de Siló fosse a sombra do Salvador que assumiu o sacerdócio levítico. Olha, irmão, tudo vai se encaixando. Os levitas não receberam propriedades, porque a propriedade que vai representar o levita de hoje era Siló, que era a sombra, que iria congregar todos os povos. Ali naquele primeiro momento, congregou todo Israel. Hoje, esse Siló, que é o Salvador, vai congregar todas as nações, independente de ser Israel ou não. Todas as nações que querem crer nele. Está entendendo? Então olha só. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Aí ele vem falando aqui dos povos, ó. E a Gade, e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e foram a Josué, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide, correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes, num livro. Eles descreveram a cidade em 7 partes, num livro. O que o anjo falou lá para João? Escreve no livro a carta, isso que você vai ver, e envia às 7 igrejas. Interessante, meus irmãos. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão. E subia, e aí vai falando, irmãos, não vou ler tudo aqui para não se estender. Mas aqui continua a divisão das terras e tal, né? Toda aquela passagem, só os irmãos lerem lá o livro de Josué, vai ter todas essas passagens aí, para os irmãos observarem, tá? Os ouvintes, nossos amigos ouvintes aí. Ok. Beleza. Josué 21:2 também fala um pouco, ó. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo mistério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Eu vou ter que ler o 1 para entender aqui, ó. Josué 21:1, para a gente entender ele. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã. Depois Siló vai ser dividida ali, aquela terra de Canaã, né? Tem menções sobre isso aí na escritura. Na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais. Essa versão de Ferreira de Almeida tem esse problema, né? Você lê, parece que não está falando nada com nada, né? Tem hora que é meio complicado. Vamos aqui voltar na versão nova linguagem de hoje. Os chefes das famílias, né? Parece que está embaralhado as palavras. Parece que está embaralhado. Exatamente, né? Mas vamos na linguagem de hoje aqui que a gente pode pegar o contexto. Ó. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos dessem cidades para morar, e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. Entendeu? Eles não tinham propriedade, então eles tinham que ser, é claro, como fosse uma ajuda das tribos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan,
e da metade oeste da tribo de Manassés. Então veja bem, que o povo aqui levita ficou concentrado, o povo de Israel na verdade, ficou concentrado nessa região de Siló. É onde eles armaram o tabernáculo e ficou a Arca da Aliança. Vai chegar aquele momento que Ana vai orar pedindo um Deus. Aquele templo que fala em 1 Samuel é Siló. Quem é Siló? A sombra do Salvador. A sombra do nosso Salvador. Josué 22, do 9 ao 12. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. Olha, citando essa localidade de Siló, que é o templo ali no período de Samuel. Juízes 18:31. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. A casa de Deus esteve em Siló. Quem que é a casa de Deus? O tabernáculo. Era uma representação, era uma sombra. Você está entendendo, irmãos? Olha só, onde está a casa de Deus, o tabernáculo? Em Siló, que é o próprio Salvador, a representação do Salvador. Na Arca da Aliança, o que ficava dentro da Arca da Aliança? Os mandamentos, os 10 mandamentos, a escritura ali que Moisés escreveu, que Deus, a única parte que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Foi, segundo a escritura narra, né, a escritura que nós temos hoje, narra isso, que foi a única parte que Deus escreveu com o seu próprio dedo, ali os 10 mandamentos, aqueles 10 não, né, na verdade, se você observar, não são só 10 mandamentos, né, mas aqueles mandamentos iniciais que estão em Êxodo 20, foi escrito na tábua. Então aqueles mandamentos ficavam dentro da arca, são os mandamentos do Salvador. Tá? Então é uma representação, é uma sombra. Não que Deus habitava no tabernáculo, porque Deus não habita na terra, mas é uma sombra, é uma representação. Ou seja, ali estavam reunidos os povos que seguiam ao Criador, que eram povos do Criador. É uma sombra também. Israel também é uma sombra. Quem é o Israel hoje? Israel hoje é espiritual, é todos que creem no nome do Salvador. Tá? Juízes 21. São várias passagens, irmãos, a gente vai lendo aqui, mas são várias passagens que citam isso, né? Juízes 21, aí 1 Samuel do 1, só para a gente confirmar, são tantas passagens, irmão, mas vamos ler essa aqui, 1 Samuel do 1 ao 24, para a gente confirmar isso, que é aquela parte que cita Ana orando no templo. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Isso é 1 Samuel que nós estamos lendo, irmão. Aqui não tinha sido construído o templo de Salomão. Salomão aqui não pensava nem existir, irmão. Nem Samuel existia ainda. Está orando ainda pedindo. Ana aqui ainda vai orar pedindo um filho que vai ser Samuel ainda. Tá? Versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Aí versículo 5. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou seja, ela não podia ter filho. Toda vez que na escritura fala que tinha cerrado a madre, era estéril. Não tinha como ter filho, tá? Era estéril, cerrada a madre era estéril na escritura. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou seja, ela era estéril, né? Então, ou seja, Penina, tipo assim, caçoava de Ana. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subiu à casa do Senhor, que é o quê? O tabernáculo, está em Siló. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Olha, a outra irritava, né? Ali a Ana. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Né? Eucana que vai repreender ali Ana. Né? Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló,
E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Onde era o templo do Senhor? Templo de Salomão? Não, Siló. Tabernáculo. Tabernáculo estava em Siló. Tá? Salomão que não precisava nem existir ainda. Ele não pensava nem existir. Aí versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, né, o Criador, e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor, ao Criador, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui é Ana fazendo um voto para com o Criador. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, perante quem? O Senhor, perante o templo ali, o tabernáculo, tá? Perante a Arca da Aliança ali, perante, não a Arca da Aliança, só os levitas podiam chegar lá, né? Mas ali perante o tabernáculo, ali em Siló, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se movia os seus lábios, né? Só via os lábios dela mexendo, ela estava orando ali. Porém, não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele pensou que ela estava embriagada, porque só ouvia ela mexendo os lábios, né? Talvez estava muito atribulada ali, orando, pedindo ao Criador. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mais uma vez o termo vinho aqui em Siló, hein? Olha só, irmãos, que interessante, hein? Meus irmãos, que interessante a escritura. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, né? Eu não tenho bebido isso, não estou embriagada. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, perante o Criador. Tenho derramado a minha alma, estou em súplica para o Criador. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Olha só o que ele fala para ela: vai em paz, e o Criador de Israel, o Criador, nosso Deus, te conceda a tua petição. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha só, ela confiou também, né? Já não era mais triste o semblante dela. E levaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, o Criador, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor, né? Tenho pedido ao Criador esse filho. Deu o nome Samuel. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual. Era anual o sacrifício. E a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Tinha que ser desmamado para cumprir o voto dela. Falou: vai servir ao Criador. Tanto que Samuel vai se tornar ali um profeta que vai ungir Saul, depois vai ungir Davi, né? E depois de Davi, olha, veja que Samuel não unge Salomão, né? Não acontece essa unção de profeta nenhum para Salomão. Veja que Salomão não foi o rei ungido. Quem foi ungido? Saul, depois Davi, somente. Salomão não foi ungido. Não teve essa unção que aconteceu com Saul e Davi. Não observamos isso na Escritura. Nós observamos ali, pelo contrário, Adonias tentando ali assumir o reinado. E ali, Davi ali no seu estado terminal, ali, já muito cansado, já muito velho. E ali depois Natã, juntamente com Batseba, que era filho de mãe de Salomão, chega ali ao rei e fala: você fez rei, Adonias? Ele está comemorando com o povo lá. Falou: não, o rei vai ser Salomão. Só que ele não foi ungido. Nós não observamos na Escritura ele sendo ungido como foi o rei Davi, como foi Saul também, tá? Então veja bem, aqui essas menções, irmão, nós observamos aqui que o templo aqui era quem? Siló. Quem é Siló que está lá em Gênesis? Até que venha Siló assentado numa jumenta, mãe do jumentinho.
Siló é uma sombra do Salvador. E nele vai se congregar. Ele é a nossa congregação. Ele vai congregar os povos. É o Salvador que vai congregar a sua igreja, a sua noiva, né? Que é o corpo dele. E ele é o cabeça. É o Salvador que está referindo. Então nunca Ana se referiu ao templo de Salomão. Nunca Davi se referiu ao templo de Salomão, porque não existia. O templo de Salomão vai passar a existir quando Salomão vai assumir o reinado. E aí ele toma para si a semente. Que nós vimos lá em 2 Samuel, que a semente não fala de Salomão, fala da semente. A semente teria o reinado para sempre. Salomão não teve reinado para sempre. A semente, se transgredisse, seria açoitado por mãos de homem. O Salvador não transgrediu, mas tomou para si nossas transgressões e foi açoitado por mãos de homens até a sua morte, né? Então Siló é o Salvador. Então Siló é a sombra do Salvador. E Jerusalém, a sombra da nova Jerusalém, do céu, a habitação de Deus. Porque Deus não habita na terra. Como diz o profeta Isaías, lá em Isaías 66:1. O Criador não habita na terra. A terra é descanso para os pés deles, é escabelo para os seus pés. Ele não habita na terra. O Criador não habita na terra. Ele, muito menos em templo feito por mãos humanas. Como o próprio Salomão, quando construiu o templo, ele reconheceu isso, mas Deus habitaria na terra? Irmãos, lá em 1 Reis capítulo 8, Salomão, ele dedica esse templo ao Deus das trevas. Ele disse, ó, Deus disse que habitaria nas trevas. Meus irmãos, tem uma passagem tremenda em Salomão, em 1 Reis de Salomão, que ali o Deus das trevas fala com ele, e ele dedica esse templo. Eu li um pouco isso, mas o Woody ficou né? abismado com aquilo. Ficou, né? Então, irmãos, está na Escritura. Agora as pessoas não lêem a Escritura, esse é o problema. Por isso que não conseguem chegar à verdade. Entendeu? Não conseguem observar a verdade que está na Escritura. Então veja bem, olha só, onde na Bíblia, isso eu pergunto para qualquer pessoa estudiosa da Bíblia, qualquer líder religioso, onde na Bíblia tem Deus pedindo para Salomão construir o templo? Ou pelo menos usando um profeta para falar com Salomão. Outra coisa, irmãos, veja bem, Deus, quando falava com o rei Davi, olha, tudo pra gente saber, irmãos, tudo pra gente saber o que está certo e o que está errado na Escritura. Deus, quando falava com Saul, falava por meio do profeta. Quando Deus falava com Davi, falava por meio do profeta Natã. Vai lá, Natã, diz ao meu servo Davi, que não é ele que vai construir esse templo, porque ele é homem sanguinário. Mas peraí, Salomão não foi homem sanguinário também? Por que ele podia então? Ele falou, você não pode porque você é homem sanguinário. Você matou já, você já fez guerra. Mas Salomão depois manda matar o próprio irmão e aquele profeta, o próprio irmão lá que queria assumir o reinado. Quando ele pede aquela moça lá, aquela virgem que dormiu com Davi, esqueci o nome dela agora. Esqueci o nome daquela virgem lá que dorme com Davi, porque Davi não se aquecia, né? Aí eles procuraram uma virgem de Israel para dormir ali, para esquentar. Mas aí fala que ele não teve relações com ela, não a conheceu. Entendeu? Mas daí Adonias pede essa moça em casamento, pede para Batseba, mãe de Salomão, que era mulher de Urias, o rei um dos soldados de Davi, que ele cometeu adultério. Pede para ela, vai lá e fala para Salomão me conceder então essa moça em casamento. Aí ele se ira, vai lá e manda matar Adonias e aquele profeta e aquele sacerdote. Esqueci o nome também aqui agora. É tanto nome que até hora que passa um branco, irmãos. Né? Mas tá lá também em 1 Reis. É só observar lá em 1 Reis, né? Tem lá, só ler lá que tem, irmão. Então, irmão, veja bem, toda vez que Deus falava com o rei, falava por meio do profeta. Por que falou diretamente com Salomão lá em 1 Reis? Por que ele falou diretamente com Salomão, que não foi nem ungido, e que o Criador não faz nenhuma menção a ele? Lá em 2 Samuel não cita Salomão. Isso eu posso falar para qualquer pessoa. Eu estou aberto a qualquer pessoa que queira conversar sobre esse assunto. Me mostrar lá em 2 Samuel falando que é Salomão. Não cita Salomão, cita a semente. A semente nós vamos ver que tem um reino firmado para sempre. É o Salvador, que vai ser açoitado por mãos de homens, que toma para ele as nossas transgressões, nossas enfermidades, e nos dá esperança. Você está entendendo? Lá em 2 Samuel não cita Salomão. Então veja bem, como é que Deus fala por intermédio do profeta para falar com o rei e vai falar diretamente com Salomão lá em 1 Reis? E ele ainda fala, Deus disse que habitaria nas trevas, e eu tenho feito uma casa para a sua eterna habitação. Peraí, mas Deus não habita em tempo feito por mãos humanas? O próprio profeta Isaías disse isso. A terra é escabelo. Que casa estou querendo construir para Deus? Ele não fez todas as coisas com a sua própria mão? Que casa estou querendo edificar para Deus? Tá entendendo, irmãos? Que a coisa é séria? Uns aos outros, cara, não é verdade? Não é esse o mandamento do Salvador? As pessoas ficam hoje assim, é o templo, é isso, fazer os rituais. Mas aí, irmãos,
Se esse ritual estiver bloqueando o verdadeiro mandamento, ou a verdadeira religião, que está lá em Tiago 1, 26, 27, a verdadeira religião é essa perante o Pai, imaculada perante o Pai é esta, né? É refrear a sua língua, visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades, e não se manchar com a corrupção do mundo. Se os seus rituais está obscurecendo, ou está prejudicando esta verdadeira religião, meu irmão, então fique esperto. Fique esperto. Saia dela, povo meu. Tá nem Apocalipse. Para começar, o evangelho nem pede para fazer prática, né? Não. Pelo contrário, quando orar, ore em secreto para o Pai. Não faça igual os fariseus hipócritas, que oram em pé na sinagoga. Quando jejuar, lava o rosto para que não pareça que jejua. Né? Se for falar em língua de anjos, como está lá em 1 Coríntios 14, se for falar, né, que tem intérprete para que a igreja seja edificada, se não fale você com Deus, é particular. É algo particular. Hoje é para se amostrar. Exatamente, não pode. Hoje é para ser particular. Porque o que é para mostrar? Rapaz, o que é para mostrar hoje, irmãos? A luz que João fala, né? A luz que ele compara. O que é a luz? É comunhão. Aquele que aborrece teu irmão até agora está em trevas. E as trevas têm cegado os olhos. Interessante que as pessoas pregam e ninguém olha isso. É. Tá bem claro. Aí fala que nós estamos pregando diferente. Não é verdade? Está diferente mesmo, porque nós estamos pregando conforme está na Escritura. Agora, se tem alguém pregando fora da Escritura, aí já não tenho nada com isso. Aí o que a gente pode fazer, né? É. Nada, né? A gente não pode fazer nada, né, meus irmãos? A gente poderia conversar, mas não tem chance. Essa passagem chance. aí de Ana aí, fala de Ana aí, desse Hã? voto. Essa passagem É 1 Samuel. pois é, que ela faz esse voto com Deus aí. Na igreja que eu frequentava aí, os caras usavam pra pessoa fazer voto assim, né? É financeiro, né? Financeiro. Ah, tá vendo como Deus obedeceu? Porque ela fez sacrifício, sei o quê. Então é o seguinte, faz seu voto aí, você tem fé que você vai ser abençoado. Mas aí é voto financeiro, não vai adiantar. Não tem nada a ver. mas Você vê que não tem nada a ver. Antiga aliança, uma sombra. Evangelho é para salvação, não é para agora. Não, é uma sombra, irmãos. Para que a gente possa entender o espiritual, para que a gente possa entender que o templo era Siló e que Siló é uma sombra do Salvador e que nele vai ser congregado todos os povos. É para tudo isso aconteceu. Fala lá no Evangelho. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta. César, agora eles usam mais o Velho Testamento, você vê que eles usam mais o Velho Testamento, porque não tem muitas partes que dá base para riqueza. Quer viver de lei, né? Quer viver de lei, então vai morar em Jerusalém. É, exatamente, né? E Gálatas fala que aquele que vive um item da lei e não cumpre os demais está sob maldição. Lá em Gálatas fala. César, só pra ter uma notícia triste, cara, agora, acabei de lembrar. O programa acabou. Falta 2 minutos. Eu tô olhando aqui no relógio. Irmão, passa rápido. Não deu pra gente ler tudo. Deixar um abraço a todo mundo e dizer que sábado que vem, se Deus quiser e Deus permitir, se for da vontade de todo mundo, pra estar aqui ouvindo a gente vai voltar aqui e vai continuar explicando. Isso. Eu gostaria que o César continuasse explicando essa parte que você falou bastante hoje. Eu até aí fiquei meio rodado agora, meio pensativo. Só que é bom é tremendo. Tudo direitinho. Sim. Isso eu tô falando de mim, né? Isso que eu falei mesmo. Mas, irmão, isso aqui é muito difícil. Uma pessoa que está muito cega entender isso aqui. É difícil. A gente vai tentando aqui o que a gente pode fazer. Que vem a gente tá aqui, se Deus quiser. Deixar um abraço a todo mundo aqui. Um abraço ao Romário. Eu acho que ele tava ouvindo a gente, que ele me ligou. Tá lá em casa agora. Opa, um abraço aí para todos, irmãos, tá? Irmãos, um abraço. Isso, um abraço aí para todos aí, né?